Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Para o próximo jogo, rodada do Campeonato Carioca, o Vasco já sabe que com a regularização de Keiler, Galdames e Vitor Luiz, o Cruz Maltino recebe assim reforços significativos para a temporada de 2024 e que poderão estrear junto ao técnico Ramon Dias em 2024. Esses jogadores trazem agora algumas opções e experiência que podem impulsionar o desempenho da equipe e gerar expectativas positivas para os torcedores. Keiler chega para ser a segunda opção no gol do Vasco, tendo em vista que o Cruz Maltino esteve perdendo o Ivan mais recentemente no início da temporada e teria que repor com a presença de um segundo goleiro. Ele deve ser esse jogador para ser reserva de Léo Jardim, goleiro titular do Vasco há também mais de uma temporada, tendo em vista que desde 2023 é o titular da meta do gol. E já Galdames é jogador que chega em uma hora bem importante, tendo em vista que o Vasco perdeu recentemente seus dois meio-campistas de maior valor em campo, e assim teria que ter um atleta para estar repondo essa posição. Galdames pode ser esse jogador a partir dos momentos que for em campo. O torcedor já vai realizar algumas análises sobre o atleta, se ele pode ou não corresponder àquilo que se é esperado dentro de campo, ou se o Vasco necessitará ir novamente atrás de reforços para a posição de meio de campo. E já o lateral esquerdo Vitor Luiz chega na mesma dinâmica que Keiler, jogador que também será a segunda opção do Vasco na posição de lateral esquerdo, tendo em vista que Lucas Piton, titular absoluto, já iniciou também a temporada de 2024 em um grande nível. Jogador esse que é também um dos mais importantes do Vasco no elenco e que entrega mais rendimento dentro de campo, e por isso Vitor Luiz deve ser a segunda opção de Lucas Piton nessa temporada de 2024. Você, torcedor vascaíno, acha que esses três jogadores chegam nesse momento para agregar? Comenta aqui abaixo a sua opinião, quem você acha que se encaixa mais nesse quesito, podendo ajudar mais o Vasco dentro de campo em 2024. A diretoria do Vasco ainda se encontra de uma forma bem determinada na busca por definir o seu patrocinador master ainda para esse ano de 2024. Desde o início da temporada, a equipe entrou em campo sem uma marca estampada na parte principal de sua camisa, o que se torna bem incomum para uma equipe da relevância do Vasco. No entanto, isso não significa que o clube esteja inativo nesse aspecto. Muito pelo contrário, a diretoria do Cruz Maltino tem estado bem ativa nos bastidores, negociando com diversas empresas na busca por um acordo que se torne bem vantajoso e bem mais proveitoso do que os acordos anteriores que o Vasco esteve fechando. Com o objetivo de fortalecer as suas finanças e também garantir recursos para investir em seu elenco e estrutura, o Vasco tem estabelecido um valor-alvo para seu patrocinador master. Esse valor está na casa dos 45 milhões de reais por ano, um montante considerável que reflete também a importância e ao alcance que o clube pode se entregar. Com essa quantia, o Vasco não quer apenas estar garantindo um novo patrocinador para sua camisa, mas também colocar e estabelecer uma parceria bem sólida. As negociações têm acontecido, pois o Vasco está em busca também de um parceiro que possa estar bem disposto a investir no Vasco. A expectativa é que pelo menos até a finalização do mês de fevereiro o Vasco já possa estar com esse assunto mais que já definido em relação ao novo patrocinador master que tem sido negociado nos bastidores. O torcedor Cruz Maltino também espera que essa valorização possa chegar à equipe e que assim possibilite mais investimentos no Cruz Maltino, que possibilitem juntamente com isso um investimento no futebol do Vasco.
Com a camisa sendo capaz de receber valores mais elevados, o Vasco teria a oportunidade também de valorizar a quantia que tem recebido em relação a patrocinadores que são estampados em sua camisa de jogo. Para o próximo jogo do Vasco no Campeonato Carioca, o técnico Ramon Dias pode voltar a adotar uma estratégia um pouco diferente, tendo em vista que o Vasco necessita de uma vitória para conseguir também estar entrando na zona de classificação para as fases seguintes do Campeonato Carioca. O técnico pode fazer algo totalmente diferente do que o torcedor pensa, e assim mandar uma equipe mais considerada mista a campo, com a presença de jogadores que estão jogando com menos frequência, e também utilizar de alguns jogadores que chegaram mais recentemente e que se tornaram reforços para o seu elenco. Essa faz parte também da estratégia que ele tem utilizado de rodar bem o elenco do Vasco para que consiga achar boas soluções de maneira interna em seu plantel. Após muita novela, o Vasco enfim conseguiu acertar com o News Old Boys e selar um acordo para que a transferência de Juan Esforza, jovem volante argentino de 21 anos, possa acontecer e o jogador possa passar também a defender o Vasco na temporada de 2024. Com uma transação avaliada em cerca de 5 milhões de dólares, ou aproximadamente quase 25 milhões de reais, é um movimento que assim faz com que o Vasco volte a investir novamente em jovens jogadores do mercado sul-americano. Essa foi uma negociação que, por exemplo, teve muitas idas e vindas, mas que após um período de bastante tempo, o Vasco conseguiu acertar. O Vasco, é claro, não vai ter que parar por aí em relação à contratação de meio-campistas e por isso já negocia com novos nomes, e inclusive outro jogador que foi citado e que, de acordo com o jornalista Ekrem Kunur, já realizou um acerto com o Vasco em relação a valores, foi o volante Duqueiroz. Agora o Vasco terá que negociar junto ao Zenit, que é dono do passe do atleta. Após um acordo com o atleta, a fase seguinte é negociar com a equipe que tem o passe do jogador, e assim o Vasco terá que convencer o Zenit por um negócio. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.